Este é o Podcast, o podcast do Campus Arraial do Cabo. Aqui você vai ouvir entrevistas, histórias, enfim, tudo aquilo que caracteriza o modo de ser da vida cabista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento a todos que estejam dando aqui uma força para o PodCAC, o podcast do Campus Arraial do Cabo. Nós estamos aqui gravando o nosso 5º episódio e nós estamos aqui com uma pessoa que chama-se Luiz Constantino, que é um influencer, youtuber, guia turístico, ou seja, ele faz tanta coisa que eu só vejo aí pelas redes sociais, mas na verdade ele foi um aluno querido que passou aqui pelo Campus Arraial do Cabo do IFRJ. Sei que hoje em dia ele é um homem multimilionário, dizem as línguas aí da cidade. Sei que hoje em dia ele é uma pessoa que tem uma altíssima visibilidade, mas eu ainda me lembro daquele jovem com o carrinho de mão, com as mudas. Me lembro daquele rapaz aqui que frequentava cursos aqui no campus, sempre com um sorriso, sempre muito gentil. Então, antes de mais nada, queria cumprimentá-lo, agradecer aqui a sua presença. Luiz. Opa, olá, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Eu estava subindo ali a rampa, veio uma nostalgia, né? Lembrando da época que eu estudava aqui, né? Olhando as salas, as cadeiras, a nova geração, né? Lembro muito bem do tempo do Horto, seu Taio, Rafael Riso, Murilo. Poxa, são lembranças assim que... Eu falo que aqui foi a minha escola que me preparou para a vida. Hoje eu sou formado em guia de turismo, em educação física também sou professor, e me formei em guia de turismo. E atuo hoje como fotógrafo em Arraial do Cabo. Sou apaixonado por Arraial, né? O meio ambiente despertou em mim a paixão por Arraial, sabia? Mas você é cabista? Sim, posso dizer que sim, eu posso dizer que não. Vim para cá recém-nascido, bebê de colo. Meus pais já moravam aqui. Eu só nasci na cidade de Natal e retornamos para cá para seguir a vida. Tenho 34 anos que eu estou aqui desde bebê. Sim, e me fala uma coisa, você então, eu me lembro que você começou a fazer um trabalho como guia, não foi? Assim, com trilhas, eu me lembro disso. Conta um pouco aí dessa trajetória pra gente, até o que você está fazendo hoje. Então, com o conhecimento que eu fui adquirindo aqui, eu comecei a ver o potencial que a Arraial do Cabo tinha para fazer as trilhas. Então, eu comecei fazendo... Chamei meus amigos, vamos desbravar, né? Eu moro aqui na frente, no Morro da Coca-Cola, e ali tem a parte do Costão Rochoso. Fizemos a primeira trilha minha, eu não esqueço, né? Foi a travessia da prainha até a Praia do Forno, com meus amigos da igreja. E aí eu, cara, com visão de empreendedor, falei, pô, tem 30 pessoas aqui, se eu cobrar uma graninha já vai me ajudar, né? Aí a próxima trilha eu já cobrei. Na próxima, aí começou, foi. Eu fui o pioneiro a fazer trilha em Arraial, da minha geração, não tinha ninguém fazendo, a fazer trilha em Arraial com as pessoas, só com o conhecimento de meio ambiente que eu tinha. Até então não tinha formação nenhuma, mas o conhecimento local, de ser local, conheci o Costão Rochoso, né, que eu vim da pescaria, de pedra e de tirar mexilhão, já corria nas trilhas para pegar pipa, então eu tinha um conhecimento local, mas o conhecimento do curso... Aí eu fui falando, pô, aqui tem a Restinga, aqui tem a questão da maré, e fui usando isso, fui falando, e aí começou. Aí bombou, pegamos um boom de trilha em Arraial. Eu tenho 8 anos que eu trabalho com essa parte do turismo, né? Posso dizer que há 2 anos atrás era muito mais forte as trilhas, aí veio a pandemia, e aí caiu também as trilhas. Não podia, a prefeitura deixava fazer trilha, mas com poucas pessoas. Eu já cheguei a fazer trilha sozinho com 30 pessoas. Depois eu vi a necessidade que precisava de mais guias e staffs para me ajudar, né? Porque não dá para fazer sozinho. Mas voltou, pós-pandemia, não foi a mesma coisa. Aí eu já estava já em outro nível, já era fotógrafo, então eu atuava muito mais fazendo fotografia do que trilha. Basicamente é essa. Hoje eu atuo 100% hoje fazendo fotos, ensaios de casais,
faço casamento na praia, pré-casamento, gestante, tudo que envolve natureza, especialidade em drone, foto subaquática, fotos de câmera. Então, eu posso dizer que eu estou fotografando na terra, no céu e no mar. Cerquei todas as áreas da fotografia, hoje eu tenho esse serviço para apresentar para os meus clientes. Então, e essas fotos, então, são feitas nos melhores lugares, nos pontos assim mais paradisíacos? Onde é que você faz essas fotos? Eu atuo principalmente nas prainhas do Pontal do Atalaia, porque lá tem toda uma magia, é a praia mais bonita do Arraial, todo mundo quer conhecer, tem a Gruta do Amor. Já ouviu falar na Gruta do Amor? Você sabe da lenda? Da gruta? Já ouviram falar? Conta pra gente. Gruta do Amor, inclusive eu estive lá hoje com um cliente, vou mostrar a foto só para contextualizar. Vocês que estão aí ouvindo, não tá vendo a foto, né? Mas eles aqui vão ver, só para ter uma ideia. Mas tem o seu Instagram aqui. Tem o Instagram, cheio de fotos, é Luiz, lá. Aqui, estive lá hoje. Ah, sim, eu conheço. Aí, ó, essa gruta aí, reza uma lenda pela cidade que entram 2 e sai 3. Ou 4, ou 5, vai depender do amor, né? Diz a lenda. Eu, como fotógrafo, já tenho mais de 10 clientes que foram comigo nessa gruta e ficaram grávidos. É lenda ou não é? É lenda ou não é? Tá ligado? Diz a lenda. Se você quer ter filho, vai na gruta. Se você não tá no tempo ainda, não passa na gruta. Tem dentro dessa gruta lá? É coisa do Arraial, coisa do Cabo. O Cabo tem esses mistérios. Esses mistérios que só o Cabo tem. E aí eu atuo naquela praia ali por ter a água mais clara também. Então eu preciso de uma água boa, com constância, para fazer as fotos subaquáticas e as fotos de drone, que ficam incríveis ali. Então eu atuo mais ali. E na parte da Praia Grande ali, onde tem o pesqueiro, né? Que ficou conhecido como Deck dos Pescadores. Antigamente, era nomes locais. Pesqueiro, Ponta da Cabeça. Aí, turisticamente, virou nomes instagramáveis, né? Aí botaram o nome Deck dos Pescadores. Então, eu atuo lá bastante também. Muita gente faz esse trabalho lá contigo? Muita gente Existem outros profissionais que atuam com fotografia Arraial, com certeza. Igual em todo segmento, né? Mas, graças a Deus, hoje eu sou o cara que estou trabalhando bastante. Tem os outros profissionais, mas eu tenho trabalhado bem nessa área aí. O Instagram ajuda muito, né? A parte minha de ser... Eu sou influenciador, né? No segmento de viagem, né? Para Arraial, eu influencio bastante. Já são mais de 160 mil seguidores lá no Instagram, né? Então, isso ajuda o fotógrafo. Porque, além de ser fotógrafo, eu fico toda hora falando na rede social. Então, eu tenho mais alcance do que um fotógrafo normal. Então, eles têm uma luta meio desleal. Quando eles dá de cara comigo, ele só é um fotógrafo, mas eu tenho os dois juntos. Então, hoje em dia, eu aprendi também, tem 8 anos que eu vivo do Instagram, né? Tudo que eu faço vem dali, o meu retorno vem dali. Hoje as pessoas, ela quer se relacionar com pessoas. Então, quando eu crio um Instagram e coloco lá o nome de uma empresa, a pessoa se vê distante. Mas quando eu boto o meu nome lá no Instagram é Luiz Ecotrilhas. A Ecotrilhas surgiu por causa do curso de meio ambiente. Nossa, que bacana. Assim que eu fiz o curso, eu pensei, Ecotrilhas. Aí eu botei Luiz Ecotrilhas. Tá lá, não mudei meu nome. Não mudei. Desde que comecei, vou até o final e virou uma marca. Se eu mudar esse nome no Instagram, eu vou perder tudo que eu construí até hoje. Então, tá lá. Então, a pessoa sabe quem é o Luiz. Até hoje, todo mundo que me encontra fala, ei, como é que tá as trilhas? Só escuto isso. Falei, tá bombando, mas hoje eu atuo mais na fotografia, porque eu não mudei o nome. Aí a pessoa sempre me associa. Eu com Luiz Ecotrilhas, né? Acho que eu vou mudar até meu nome lá na certidão, porque ninguém sabe meu nome. Só chama e fala Luiz Ecotrilhas. Falei, aí, tamo aí. É sobre isso. Bem, então você mora aqui em Arraial há bastante tempo. De todas as coisas aqui de Arraial, se você tivesse que escolher uma para compartilhar com os nossos ouvintes que não são de Arraial, assim, o que você escolheria? Tipo, uma coisa que normalmente não é o que sai mais, tipo, tem tal praia, mas uma coisa que fosse mais local para compartilhar com eles. Eu acho que eu vou puxar a sardinha para as baleias. Alguém já falou de baleia aqui? Não, acho que não. Não? Eu vou falar porque eu amo. A gente tem a temporada das baleias jubartes aí, que começa em junho e vai até agosto. Então, eu acho que
o mundo inteiro tinha que vir para Arraial para poder apreciar. E hoje eu estava com um cliente, né? A gente estava lá no Boqueirão. E aí, ó, isso aqui foi hoje de manhã, essas imagens aí, ó. Então, eu acho que todo mundo tem que ver isso. Nós temos uma temporada aqui linda. Então, se você chegar aqui na Praia Grande, Pontal do Atalaia, você vai ver um show. E você escuta o som. Os borrifos, os saltos. Então, imagina. Isso, para mim, é uma das maiores perfeições da natureza. Você tem que ver. Eu já tive a experiência de chegar perto de stand-up. Lembrando que hoje é proibido, né? Já sempre foi, né? Se aproximar desses animais, mas eu sou surfista também, remo a vida toda, e nesse dia eu estava lá na Praia Grande, e elas estavam lá, e eu cheguei, vou te falar, do tamanho de um ônibus, uma baleia dessa. Então eu daria essa dica, se você, tem gente que é do Arraial também e nunca viu, ó, a temporada tá aí, só você chegar ali na Praia Grande e você vai ver essa beleza de perto. Então eu daria essa dica aí imperdível. Venha para Arraial no período de inverno, de junho até início de agosto, você vai encontrar as jubartes que estão saindo lá da Antártica e indo para Abrolhos para acasalar e reproduzir. Além do que você contou aí pra gente, nós demos uma vasculhada no seu perfil no Instagram e vimos que você também é técnico de meio ambiente, né? Sim. Juntando isso com a sua formação de guia turístico, dá para ver que você tem uma ligação muito forte com a questão ambiental aqui em Arraial do Cabo. Sim. Então, quais seriam suas medidas para melhorar a cidade nesse sentido? E aí é papo para uns 10 dias de podcast. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, assim que eu me formei, mas eu não quis. Eu não quis porque eu já estava inserido na minha área, bem já firme, né? E eu vejo que nada é por acaso, né? Que a gente faz na nossa vida, né? Eu me formei em educação física também, e o meio ambiente me carrega o tempo todo, porque eu faço a trilha. Então eu consigo conscientizar através da trilha, na questão do lixo, na questão de preservar, de não levar muda e tudo mais. Então, eu tenho a minha essência. Eu, como ambientalista, Arraial do Cabo tem muitas questões assim ambientais para melhorar, né? Mas o que a gente poderia falar de uma que seria, deixa eu ver, um tema assim que a gente poderia abordar, poderia ser a questão do lixo, existe hoje em dia, eu também participo de ações de educação ambiental, de limpeza de praia e de trilha, né? Isso tudo, essas coisas, eu não tinha isso na minha vida, para você ter ideia. Isso eu aprendi aqui. Então, eu queria dar uma contrapartida. Eu não queria apenas fazer a trilha, eu queria fazer a trilha e limpar a trilha. Então, até hoje, as pessoas jogam muito lixo, na trilha, na praia. Então, eu criaria leis para punir, porque as pessoas, você bota a placa, as pessoas não tomam jeito, elas não mudam. Então, eu acho que, eu estava até conversando com um amigo, e eu falei, mano, a gente tem que criar leis, velho, para punir as pessoas, para elas se sentir no bolso, para ver se muda, porque é uma questão assim, e hoje em dia o lixo é um problema mundial, né? Existe o oceano de lixo, né? Se vocês já ouviram falar, que ele é enorme, ele está lá, nas correntes lá e tá tudo lá no oceano. Quando tem ressaca, vai parar na praia, mas muito lixo tá partindo da terra para o mar, que as pessoas vão para a praia com as suas long necks, com suas latinhas e não sei o que, embalagens de biscoitos e deixam na areia, depois o vento leva e aí vem mortandade de tartaruga e golfinho e não sei o que, gaivota, aí você abre o estômago do animal. Então eu criaria leis para ajudar, para ser mais efetivo nesse combate, nessa educação ambiental assim. Seria mesmo para a pessoa chegar em Arraial e saber, lá em Arraial, se jogar lixo no chão, é multado. Capacitaria os guardas municipais ou guardas ambientais para que eles tenham autoridade para poder fazer valer. Eu acho que é um caminho. E uma questão também que eu vejo na questão ambiental em Arraial é a questão da... Como é que fala? Fugiu a palavra, mas a questão da superlotação. Por sua vez, se você tem uma superlotação, você vai ter mais produção de lixo e mais produção de esgoto. E, por sua vez, as galerias da cidade não têm capacidade para isso.
para conseguir tratar aquele esgoto todo e jogar ele no destino dele com a porcentagem ali tratada que é permitida por lei. Ou seja, então teria que ter, podemos dizer, uma limitação. A Arraial do Cabo tem a capacidade de carga do município. Quantas pessoas a Arraial do Cabo suporta na alta temporada? Eles iriam estudar, acredito que já tem estudos sobre isso na questão das praias, né? Capacidade de carga para as praias, existe. Mas a questão do município, quanto que o município suporta para manter a cidade ali funcionando bem? E também na questão, eu vejo, ó, eu moro aqui. Quando chegar na alta temporada, vai faltar água. Quem mora em Arraial do Cabo sabe, porque tem muita gente. Do mesmo jeito que vai faltar água, o volume de esgoto, de descarga sendo dado, banho sendo tomado, aumentam. Só para você, se você anda pela prainha aqui, você vê os bueiros transbordando. Ou seja, as manilhas ficam lotadas. E aí, a estação não dá conta. Isso tem que ir para algum lugar. Você sabe para onde está indo? Eu não sei. Às vezes não está nem indo para a praia, porque não abre. Algum lugar essa água está sendo jogada. Se está sendo tratada 100%, ou 99%, ou 95%, eu não sei quanto que é que permite, eu não sei. Então, é um problema gigantesco. A cidade cresceu demais, é uma cidade turística, as pessoas vivem do turismo, eu vivo do turismo também. Ou seja, as pessoas vêm para cá na alta temporada, mas a gente precisa ter um equilíbrio para que a gente tenha a Arraial do Cabo por mais anos. Para que as praias, os lugares, a natureza, esteja aí para... Eu sempre pensei na futura geração. Do que a gente faz hoje, no meio ambiente, vai impactar, talvez a gente não sinta, mas a futura geração vai estar aí, ó. Se tiver com as praias sujas, se não existir as espécies nativas no local, seja de aves, de pássaros, não sei de quê, de répteis, de plantas nativas, eles que vão sofrer. Antigamente você andava pela Restinga ou por Arraial, você encontrava pitanga, que é uma espécie daqui, uma frutinhazinha. Já comeram pitanga? Eu plantei pitanga. Você acredita que a única árvore que está ainda daquela época é uma pitanga lá na prainha? Toda vez que eu passo eu vejo ela. Quando eu viro assim, ó, a pitanga está lá. Aí, os ipês que eu plantei, sobreviveu uns 2, tem 2 por aí. Mas você não vê mais pitanga. Ou seja, aí a gente perde uma cultura, perde uma história, que a gente viveu lá atrás aí por questões de degradação humana, muita gente, falta de educação, de conhecimento, que a gente acaba perdendo. A propósito disso que você está falando, geralmente a gente fica muito focado aqui, né, na sede do município, né, aqui de Arraial do Cabo. Sim. Mas eu vejo também com apreensão essa explosão descontrolada nos distritos, né? Monte Alto, Figueira. Então você vê ali empreendimentos imobiliários que certamente vão trazer um impacto ambiental muito grande, né? Eu sempre que passo ali por aquele trecho que fica espremido entre a lagoa e o mar, eu fico sempre pensando, né? Fico sempre pensando nisso. Falei, puxa, para onde vai, como você falou, esse esgoto? Qual é a demanda que isso vai precisar de água, de energia? Enfim, eu fico, assim, a gente centra muito aqui na sede, né, do município, mas ainda tem o problema desses distritos, né, que também tem lugares muito interessantes, como aquele que o pessoal chama de Arubinha, isso, entre outros, cuja pressão também, né, por essa explosão demográfica é muito grande. Como você falou muito bem assim, não, nós vivemos disso, né? Então a galinha dos ovos de ouro daqui a pouco está sendo sacrificada, né? Isso certamente vai ser muito ruim para vocês que dependem dessas atividades, né? Então, eu conheço lá, está tendo um boom, né, por questões dos atrativos, né? O Instagram, né, o Facebook, o YouTube, ele deu uma visibilidade para Arraial muito grande, sabia? E eu faço parte disso. Esse boom, eu entrei nessa corrente e estou navegando até hoje, estou surfando essa onda do Instagram. Lá tem a parte da Arubinha, que o pessoal chama de Caminho de Moisés. Já viram? Não viram?
E vocês são de onde? Não conhece não, que é São Pedro? Lá também tem uma parada bonita lá, mas vamos voltar aqui. Tem Arubinha, tem a parte das lagoas, praias lagunares, Caiçara, Monte Alto, muito lugar bonito. Hoje existe um olhar maior para lá, inclusive a especulação imobiliária lá está enorme, já não tem mais lugar para você comprar ali em Monte Alto. Agora tem que ter atenção, porque você falou para os grandes condomínios. Eu fico de olho, quando eu passo lá e vejo um condomínio na beira da lagoa, minha pergunta, esse esgoto aí está indo para onde? Aí quando eu vou na lagoa, eu vejo uma língua escura, falei, ei, tem alguma coisa errada aí. Então, tem que ter um olhar, as autoridades têm que pressionar. Porque se poluir aquela parte da lagoa, eu tiro, por exemplo, a parte lá da Praia da Siqueira, em Cabo Frio. Eu tive lá esse final de semana. Rapaz, eu fiquei com medo de cair daquela pontezinha. Eu falei, rapaz, se eu boto meu pé nessa água, o pé deve até cair na hora. Porque está poluído. Tem muito esgoto. Eu acho que a parte da porção da Lagoa de Araruama mais limpa é a do Arraial. Porque você dá um rolê pela Lagoa, Araruama, Iguabe, Guabinha, São Pedro, você vai ver que tem umas partes que está feia. Então, tem que ter um olhar para lá. Quando eu trabalhei ali tem algum tempo isso, né, na Veiga de Almeida, o cheiro, mas era uma coisa insuportável, e ficava assim as paredes cheias de mosquitos, sabe, aqueles borrachudos, era uma coisa alucinante. Eu estudei lá, né, mas ali é outra situação, ali é a questão do sal, da salina, então você tem ali a evaporação da água e entra nesse odor. Pô, lá era horrível, tá? Eu estudava ali quando chegava na hora do intervalo. Mas a questão mesmo ali é a questão da salina, que está ali em torno ali. Mas ali tem aquele apodrecimento de algas, que elas, inclusive, você as vê, faz uma crosta, e elas começam a apodrecer, e eu acho que é gás metano que elas põem para fora. Eu estou falando aqui de improviso, não sei exatamente que tipo de gases elas liberam, né? E aquilo ali já resulta da destruição da cadeia trófica. Então, aquelas algas, elas se reproduzem muito. Isso, naquela época, estava muito ruim, já estava tomando a lagoa toda. Me parece que eles abriram aí alguns pontos de oxigenação ali no Itajuru, então melhorou um pouco essa situação. Mas, como você bem disse, as autoridades têm que estar de olho, né? Porque realmente são processos que, uma vez destruídos, que levaram muito tempo para, né, serem destruídos de uma vez, para restaurar, é muito difícil, né? Eu vou trazer um levantamento assim, porque a gente vai escutando das pessoas mais antigas. A melhor época da lagoa era na época da Álcalis, por questão das barcaças. Toda vez que ela iria tirar as conchas para fazer a barrilha, oxigenava a água. Toda vez que entrava lá e tirava a concha e levava, então você tinha uma água translúcida lá atrás. Aí faliu a fábrica, não funciona mais. Parou a movimentação dentro da lagoa. E aí você tem uma única movimentação, que é lá do canal de Itajuru. Aí você para imaginar um corpo hídrico enorme, é considerado a maior laguna hipersalina do mundo. Como é que vai oxigenar essa água toda? Não tem como. Então você vai ter lugares que a água vai ficar mais empoçada e mais parada. Aí se cai um esgoto ali para tirar da água, ou trabalheira. Se lança esgoto ali, como é que vai tirar? E o que está acontecendo hoje? Não tem como, não tem renovação, não tem maré, tem um vento, né, que joga para lá e joga para cá, mas o que movimenta e tira é a corrente marítima, que a lagoa não tem. A lagoa, apesar dela ser hipersalina, né, ela é mais leve, né, o sal, né, mais leve, né, do que a água doce, né, mas ela não consegue empurrar para lá e para cá para tirar. Então tem esse problema. Parece-me que até, como é que é o nome do lugar? Ponta do Cardo, em São Pedro da Aldeia, como é que é o nome do lugar? Eu esqueci. Parece que até ali é feito por uma movimentação de correnteza, né? Porto do Carro, Então parece que até ali, depois eu acho que é por movimento de vento. A lagoa, ela tem uma dinâmica muito complexa, né? Também eu não tenho assim informações precisas, porque a gente, na verdade, tem muito senso comum, né, envolvendo o que se fala sobre... Eu também
já ouvi muito falar sobre essa retirada que a Álcalis fazia, que isso também revirava o fundo, prejudicava, porque acabava, aquelas conchas também tinham uma função dentro da lagoa. Enfim, é um monte de coisas que são merecedoras de estudo, né? E eu acho que elas precisam estar nas mãos de pessoas sérias. Aqui mesmo você sabe, né, Luiz, que tem as casuarinas, e me parece que no passado houve uma política de retirar as casuarinas porque elas seriam exóticas e invasoras. Isso foi pior, né, ainda, porque quando você retirou aquelas árvores, você, na verdade, fez com que as sementes que não conseguiam, não tinham espaço para eclodir, então você, na verdade, cortou e nasceu mais ainda. Então, porque foi feito o quê? Um trabalho sem estudos, né? Então, eu acho que todas essas alterações que o homem promove, elas precisam estar muito respaldadas, precisam estar muito embasadas, porque senão as intervenções acabam sendo piores ainda. Né? Aí eu vou botar em prática aqui o que eu aprendi aqui, né? Faltou um estudo de impacto ambiental. E a rima, olha, fui lá atrás, no banco do baú, lá no fundo do baú. Vocês conhecem? Vocês também são ambientalistas? Eu sou de gestão ambiental. É isso? E a rima? Falei certo? Sim, e a rima. Pô, se eles tivessem estudado, eles iam saber que a casuarina não é para arraial, não presta para a nossa região de vegetação de restinga. A casuarina, eu sempre falo, a trilha minha é bem didática. Eu falo, aqui é a sala de aula, chego lá no Morro do Vigia, tá vendo essa mata densa aqui? Eu mostro. Rapaz, você olha, vai até... Isso aqui é uma árvore que não pertence a arraial. E tem os estudos, né, que já tentaram fazer, Jardim Botânico, FRJ, uma galera. Como tirar a casuarina da restinga? Fala para mim. Eles pensam em tudo, mas não dá. Se você derrubar, a semente vai propagar, vai nascer na pedra. Rapaz, a árvore é tão ruim que está nascendo na salina. Você passa na salina, rapaz, o que nasce no sal? Casuarina nasce no sal. Será que é? Pô, bicho é ruim, não serve nem para queimar. Se servisse para fazer carvão, podia vender, né? Mas até para carvão a galera não quer. Doideira essa árvore, é uma praga. Realmente... Eu até tenho pena das casuarinas, falou tão mal delas, não, né? Exótica, invasora. Mas, Luiz, pensa bem, onde é que o ser humano não está? Onde é que o ser humano, você vai dos mais recônditos lugares do planeta, você encontra lá um alpinista, um escalador, alguém que finca uma bandeira. O ser humano também não está muito longe, não. Na verdade, é a nossa ação que proporciona, né, a proliferação de formigas, entre outras pragas. Quer dizer, no rastro dessa praga que é o ser humano, vem outras pragas, como as casuarinas, que não chegaram aqui por conta própria. Chegaram provavelmente trazido por algum viajante dos tempos passados. Você não sabe da história, não? Da chegada da casuarina? É? Então conta pra gente aí, pô. Dá tempo? Dá sim. Tem quanto tempo ainda? Acabou, mas dá tempo sim. Pô, dá um tempinho a mais aí, tem história dessa pra contar. A casuarina, ela veio na época da Álcalis. Eles dizem, né, que eu escutei, foi para fazer uma barreira contra o vento, para fixar ali a duna ao redor do canal que foi aberto para a barcaça passar. Introduziram a casuarina, a fábrica, e de lá para cá ela se reproduziu. Então ela veio com a Álcalis. Há controvérsias, hein? Há controvérsias. Porque eu fiz um estudo sobre a Álcalis e eu vi aquele vídeo clássico, né, Como é o nome dele, meu Deus? Aquele vídeo que ganhou muitos prêmios da década de 50, eu acho, final dos anos 50. Estou falando de improviso, gente. Me perdoem aí os erros. Mas isso aqui é um bate-papo, na verdade, né? Então, lá no fundo desse vídeo, quando você já vê as casuarinas nos horizontes. Então, as casuarinas, elas eram utilizadas para fazer cerca, mas elas foram consideradas pouco úteis para, como você disse aí, para utilizar como é que eu posso dizer, para alimentar, né, como para fazer fogo na casuarina. Então, mas elas serviam como cerca, paisagismo, cerca viva. E elas aproveitaram as salinas, aquele espaço,
E, na verdade, elas se espalharam por um ambiente deixado pelo homem, porque essa região tinha muitas salinas, que foram, com o tempo, perdendo importância econômica, e isso, evidentemente, proporcionou o terreno adequado. Inclusive, eu estou até me alongando aqui, né? Inclusive, já vi estudos até que dizem que a casuarina seria interessante como um primeiro momento de recuperação de área, porque, como você mesmo disse, o que nasce no sal? Então, a casuarina, ela pelo menos teve, vou defender um pouco a pobre da praga, pelo menos ela teve esse mérito de dar vegetação onde antes não teria nada. Olhe com mais carinho para a casuarina. Sou o defensor das casuarinas. Só você, rapaz, ninguém gosta. Vai lá na Restinga, só tem ela. Não tem nenhuma frutinha. Faz a trilha lá para você ver e fala, vou comer uma frutinha aqui, um bajuru, uma aguapeba, uma pitanga. Você vai encontrar a casuarina abençoada. Olha, ela faz a serrapilheira, né? Aquele tapete assim, que não deixa nascer nada. Mas ela se espalhou por conta da própria ação humana, né? Que plantou, criou os né? Espaços para que ela se reproduzisse, né? Olha, nós vamos então pedir a você que deixe agora um recado para quem está nos ouvindo, uma informação boa, o que você quiser, com você as palavras finais aí do nosso episódio de hoje. O que você tem para dizer para quem está nos ouvindo? Um convite para vir a Arraial do Cabo, que vá lá para fazer, para entrar 2 e sair 3. O que você diz para a gente aqui, para o pessoal que venha nos ouvir? Deixa um recado. Rapaz, difícil esse recado final aí, para quem fala muito, tem muita coisa para falar. Eu acho que a pessoa tem que vir para a cidade, todo mundo é bem-vindo, mas tem que preservar, respeitar, amar o próximo, né? Eu vejo isso aqui como um paraíso. Deus abençoa demais a Arraial do Cabo, nós somos abençoados. Isso que eu te mostrei das baleias, tem gente que viaja horas e horas num catamarã para ver esses animais aqui, tá pertinho. E você tem praias com águas azuis maravilhosas, areia branca. Então a gente tem tudo aqui em Arraial, a gente precisa dar valor a isso. A gente precisa preservar. A gente tem que pensar, eu vou casar ano que vem, se Deus quiser. E tem que pensar nos meus filhos. E mais além nos meus netos, se Jesus não voltar até lá. Mas se eu hoje não cuidar de Arraial, como local, como morador, deixo um apelo aqui para o cara que é empresário. Cara que vive do turismo igual eu, mas ele tem um barco, tem um quadriciclo, tem um bugre, tem uma hospedagem. Se todos nós unirmos forças para cuidar de Arraial, nós teremos uma cidade bem melhor. Daqui a 10, 20, 30 anos. Mas a gente pensar só no financeiro, só em tirar o dinheiro do turista, só sugar, a gente vai apresentar um serviço de baixa qualidade, a gente vai ter uma cidade mega lotada e no final das contas a galinha de ovos de ouro vai parar de botar ovo de ouro. E aí o que vai ser de nós? Fala para mim o que seria de Arraial sem esse mar azul. Seria uma bela roça que nunca ninguém iria falar, mas nós somos abençoados com esse mar. Então, temos que preservar, temos que cuidar. E é difícil, quando você envolve dinheiro, envolve muita ganância. Ou seja, a pessoa tem que tentar ser menos ganancioso. A gente tem tudo aqui, se a gente conseguir preservar, a gente vai ter grana para a vida toda. Agora, se você for ganancioso demais, talvez a grana de quem vive do turismo em Arraial esteja com o tempo contado. Então, acho que o meu recado é mais para quem é da cidade do que para quem vem, que passa aqui, vive aqui a vida toda. A gente precisa cuidar de Arraial do Cabo hoje para a gente usufruir dela daqui a 20, 30, 40, 50 anos. É isso. Obrigado aí pela oportunidade. O PodCAC é uma iniciativa do Campus Arraial do Cabo com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ. A coordenação é do professor João Gilberto, com a participação das bolsistas Maria Paula Lopes e Zandara Pereira. Supervisão e orientação técnica do professor Rafael Riso.